Então, eu queria, além de agradecer a presença de todos e todos que estão aqui, fazer uma menção especial aos colegas do MAPA, do Ministério da Agricultura, né? Ao Hugo, o pessoal do Dipov, Helena, o Osmário Zan, que tem nos apoiado muito nesse processo, está aqui com a gente hoje, a Ana, e, enfim, toda a equipe. Um agradecimento também ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que junto com a GIZ e o projeto Bioeconomia também tem nos ajudado muito. A Embrapa, principalmente a unidade Embrapa Rondônia, com a doutora Lúcia, que está aqui com a gente, que tem liderado também esse processo, a professora Gabriele, da Universidade Federal de Rondônia, bem como acho que todas as empresas, cooperativas e organizações da sociedade civil que têm nos ajudado nesse processo. Tá? Esse é um processo que começou ali em 2022, tá? Com a formação de um grupo de trabalho de qualidade no âmbito do Observatório da Castanha, o GT, que a gente chama de SAC Castanha, e ali foram discutidos uma série de questões relacionadas à qualidade, uma delas, quando entrou no tema de regulação, foi sinalizada essa necessidade de atualizar essa norma para, enfim, para ajudar a melhorar o ambiente regulatório da cadeia, tornar as questões de qualidade da castanha e classificação mais transparentes, mais úteis e tudo mais. De lá para cá foram realizadas uma série de reuniões, oficinas, workshops. A gente chega aqui hoje com uma primeira versão proposta para a minuta, tá? E como vocês viram no convite, um cronograma de 6 reuniões, começando por hoje, né? Então a gente pretende fazer um conjunto de 6 reuniões para falarmos de diferentes partes da portaria, né? Como é uma portaria densa, extensa, tem vários dispositivos importantes, a ideia é a gente tentar ir construindo uma proposta aos poucos com a participação de todos. Ao final desse ciclo de reuniões, a gente espera ter uma minuta aí melhorada, mais encorpada, né, para que o Ministério da Agricultura possa, aí sim, seguir com seus procedimentos oficiais e tudo mais, que imagino, claro, tenha também um processo de consulta pública também. Então, acho que não vai faltar oportunidade de participação do setor, começando por hoje, por esse processo aqui voluntário e de colaboração que o OCA tem tentado fazer, tá? Paralelamente a isso, também, como o próprio Zan estava dizendo aí no início da reunião, o MAPA também vai fazer viagens de campo, né, em cooperação com a Embrapa, com o OCA, com o projeto de bioeconomia, da GIZ com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para tentar levantar mais informações técnicas, né, para compor esse processo, né? E esse ciclo de reuniões vão acontecer, pessoal, todas sextas-feiras, semana sim, semana não, né? Mais ou menos de 15 em 15 dias. Então, todas as sextas, semana sim, semana não, nesse mesmo horário de 10 horas de Brasília. Tá? Então, a gente começa hoje, dia 5 de abril, e a gente vai fazendo essas sextas-feiras, semana sim, semana não, e vamos terminar na sexta reunião ali, pelo que a gente está programando, dia 14 de junho. Tá? Todos receberam aí o convite com esse cronograma de reuniões, cada reunião tratando de um tema, e a gente, quem não recebeu, a gente pode mandar na sequência. Entre as reuniões, se for necessário, a gente pode, excepcionalmente, claro, marcar reuniões adicionais com alguns setores, ou bilateralmente com algum ator ou outro, né? Por isso que eu acho que é muito importante todos estarem bem engajados nesse processo. A gente agradece muito, porque a gente conta com a colaboração de vocês. Nesse sentido, a gente pede que vocês se registrem no chat aqui do nossa reunião hoje, né, num formulário que o Tiago vai colocar aí para vocês se cadastrarem, porque acho que é importante a gente ter também o nome, a instituição, o e-mail e o telefone de todos que estão participando, para a gente poder ter essa proximidade nesse ciclo de reuniões, poder consultá-los e a gente poder estar monitorando quem está participando, tá? Bom, hoje a ideia é o seguinte: a ideia é discutir a primeira parte da portaria, né, os primeiros dispositivos, ali, os primeiros artigos, que a gente chama de disposições gerais, né? E que, inclusive, traz um ponto importante, né? O nome do produto que nós estamos falando. Vocês sabem que muitas vezes a gente, né, o padrão oficial fala castanha do Brasil, tem gente que cada vez mais está falando castanha da Amazônia, tem gente que ainda continua falando castanha do Pará, então enfim, acho que é uma discussão que é aparentemente simples, mas não é. Eu acho que traz essa questão do nome do produto e mais algumas terminologias importantes para a portaria. Tá? Para a gente poder avançar nessa discussão hoje, a gente vai ter algumas apresentações. Primeiro, a doutora Lúcia da Embrapa, que está aqui com a gente. Depois, a professora Gabriele, da Universidade de Rondônia. E depois, o Gunther, do projeto de Bioeconomia da Cooperação Alemã com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, eles vão trazer alguns elementos para inspirar a discussão.
Na sequência, a gente vai fazer uma enquete usando o Mentimeter, com perguntas sobre vocês e o que vocês acham que deveria ser, qual a opinião de vocês em relação a esses temas das disposições gerais, e o Gunther vai ajudar isso com a gente nisso também. Como é uma reunião com muito conteúdo e muitos participantes, a participação preferencialmente, pessoal, vai ser via chat, tá? Então vocês podem mandar perguntas e comentários aqui no chat da reunião, tá? Vai ter a enquete também que o Gunther vai fazer utilizando o Mentimeter. E vamos tentar fazer isso preferencialmente, tá? Para a gente não correr o risco de todo mundo querer falar, a gente não conseguir abrir para todos e tudo mais. Se for uma questão muito relevante, a gente pode talvez até abrir uma exceção, mas vamos tentar criar essa regra aí da gente poder interagir pelo chat. Depois que a gente finalizar todas essas apresentações e a enquete, a gente pode ter alguns minutos com a doutora Lúcia, com os colegas do Ministério da Agricultura, professora Gabriele, o Gunther, ou quem quer que seja, para tentar responder alguns comentários, reagir a alguns comentários, responder perguntas que estão no chat, tá? Ao final da reunião, a gente também pretende enviar um formulário para que todo mundo possa se expressar por escrito, caso queiram, né? Dando opiniões também sobre os assuntos que foram discutidos aqui na reunião, né? Esses temas das disposições gerais da portaria, colocando qual que é a sua opinião, qual que é a sua justificativa. Acho que é uma forma também da gente não ficar só dependendo da reunião hoje, e a gente ter um processo mais contínuo de troca com vocês. E aí a gente tenta fechar essa reunião, que a gente pretende ir até meio-dia, horário de Brasília, tentando dar os encaminhamentos e os próximos passos, tá? A última informação, pessoal, a reunião está sendo gravada, tá? Então, a permanência de todos e todas aqui significa que vocês concordam com isso, e é porque é importante para a gente, para nos ajudar nos registros, nas memórias, e até eventualmente para quem não pôde participar poder ouvir depois o que aconteceu, tá bom? Então, dito isso, pessoal, para não me alongar muito, eu já passo a palavra aqui para a doutora Lúcia. Bom dia, Lúcia. Você poderia me dar um minuto antes? Claro, claro, Zan. Desculpa, por favor. Só para mim dar uma posição que eu faço parte do grupo de regulamentação do Ministério da Agricultura e a reformulação de uma norma ela pode partir da iniciativa de qualquer segmento. No caso, está partindo de um segmento. Então, assim que ela chegar para nós, ela vai trilhar os caminhos do Ministério. A minha participação é numa ideia de orientá-los com relação à forma de fazer o padrão, porque nós temos uma norma de como fazer o padrão, qual a estrutura, o que deve ser colocado aí no capítulo 1, por exemplo, o nome do produto. O nome do produto, vocês vão estar com a liberdade de sugerir aquilo que vocês entenderem, dentro da metodologia que você está definindo. Quando vier para nós, o Ministério da Agricultura, por norma, tem que considerar várias situações. Tem que considerar o Códex, Mercosul, tudo aquilo, normas internacionais. Então, a gente vai fazer isso depois. Nesse primeiro momento, aquilo que vocês chegarem a um denominador comum vai ser o que vai vir para nós e nós vamos discutir. Por norma, o padrão ele precisa ser o mais simples possível, de fácil entendimento e que represente uma grade que seja possível enquadrar a qualidade do produto dentro de um aspecto de produto melhor e pior. Nós temos que enquadrar ali. E que esse produto seja distribuído naquela grade de qualidade que o padrão vai estabelecer. Esse primeiro capítulo, 2 pontos importantes é o nome do produto e o segundo são os conceitos que nós vamos utilizar durante a norma. Nos conceitos, primeiro que o que está sendo conceituado não deve aparecer na descrição do conceito. E segundo, que nós devemos nos ater somente a conceitos. Aspectos de classificação, descascada, encasca, vai lá para a classificação, não deve ficar aqui no conceito, tá? Então, é colocar no conceito aquilo que a gente for usar na norma e for pertinente para não haver confusão na hora que nós usarmos aquela palavra lá no corpo da norma, tá? Então, a minha participação é dentro de um propósito de ir dando alguma orientação para que essa norma já saia o máximo possível dentro da formatação que a legislação exige. Mas, sem contudo,
é inibi-los no sentido de que vocês possam colocar tudo aquilo que o segmento entende relevante e importante. Obrigado, Zan. Obrigado. Desculpa aí, eu acho que foi importante, não estava na nossa programação aqui, mas a sua fala foi importante para guiar um pouco aqui como é que vai ser a conversa e para o pessoal também entender aí como é que as boas práticas, vamos dizer assim, para a gente poder entregar um material bom aí para o Ministério da Agricultura seguir com seus procedimentos oficiais. Obrigado e obrigado por estar aí hoje, você e a Ana. Então, eu passo a palavra para a doutora Lúcia. Doutora Lúcia, bom dia, obrigado. Bom dia, André. Bom dia a todos, né, que estão aqui participando com a gente. Zan, Ana. Eu vou colocar aqui, como o André já falou, a gente vai fazer essa análise, né, da portaria. A gente já fez, um grupo fez algumas sugestões, já tivemos reuniões com o Zan também, do Ministério da Agricultura, para ajustar algumas coisas, mas é importante a participação de vocês da cadeia. E como o Zan falou, esse primeiro capítulo que a gente vai trabalhar, nós vamos estar repassando aqui os conceitos, né, para ver se é isso mesmo, se está bem entendido. Então, como o Zan falou, tem que ser claro, tem que ser autoexplicativo. Então, principalmente os atores da cadeia, né, produtores, processadores, aí é importante que vocês atentem para esses conceitos e vejam se realmente está entendido, né, ou se tem alguma sugestão, ou de melhorar texto, ou de incluir coisas. De tirar, a gente tem que ver, né, Zan? Se, assim, também poderia tirar ou não, mas a gente já pegou o que tinha na norma atual. Eu vou compartilhar aqui, né, o texto com vocês, só um minutinho. Vamos ver aqui, vou tentar compartilhar. Vocês estão enxergando? Sim, aqui tá ok, Lúcia. Tá aparecendo, né? Tá Tá, bom. então essa é a proposta que a gente está trabalhando, né, da portaria, né, de revisão da portaria, e esse capítulo 1 fala das disposições gerais. Então, tem 2 artigos só, esse capítulo, né? O artigo que fala do nome, né? Aqui, esse castanha XXX, que é o nome que nós vamos definir, que ficou para a segunda parte dessa reunião. Então, antes da gente definir esse nome, a gente vai ter 2 apresentações, né? A professora Gabriele e o Gunther vão apresentar para vocês umas pesquisas que foram feitas, e aí a gente vai voltar para esse artigo 1 para ver se a gente consegue definir, bater o martelo nesse nome, tá? Por causa da confusão, foi uma coisa que o Zan trouxe desde o início, né? Existe 3 nomes aí no mercado e a gente precisa definir qual é esse nome. Então, nós vamos passar aqui para o artigo 2, para na segunda parte a gente trabalhar o artigo 1, né? Nesse artigo 2, então, a nossa dinâmica que nós pensamos aqui, para não demorar muito, de eu ir passando, falando, vocês podem ou escrever no chat, né? A ideia é que não interrompa aqui no momento, porque senão às vezes a gente pega um item desse e fica muito tempo nele, acaba não vendo os outros, ou de repente tem coisas lá para frente que já clareia. Então, nós definimos essa metodologia da gente ir passando, eu vou falando e vocês vão ou anotando, podem colocar no chat, e tem também um formulário com todos esses itens lá no formulário que o Tiago vai disponibilizar, ele já disponibilizou acho que no card que foi aí pelos WhatsApp, mas um formulário para cada um desses itens para quem quiser sugerir alterações. Então, a gente também vai ter essa participação ativa de todo mundo até pós-reunião, tá? Então, vamos lá. Se tiver alguma coisa urgente, eu não estou muito enxergando vocês, então alguém se manifeste aí, ou André, Tiago, fala aí comigo, tá? Pode deixar. Então, o primeiro item aqui desse artigo 2 fala exatamente do nome, né? Então, eu coloquei o XXX porque a gente vai definir. E aí é semente, né? Semente da castanheira da Amazônia. Eu deixei esse nome, castanheira da Amazônia, porque no Registro Nacional de Cultivares do MAPA
está lá definido esse nome. Então, eu acho que para a árvore, a gente pode manter esse nome, porque já está registrado no mapa como o nome da espécie, né? Vamos dizer assim, o nome vulgar da planta, castanheira da Amazônia. O produto que a gente vai definir se vai ser castanha do Brasil, castanha da Amazônia, né? Castanha do Pará. Então, é uma semente da castanheira da família Lecitidácea, podendo se apresentar com casca ou sem casca, que aí, no caso, as amêndoas, tá? O outro item aqui é castanha defeituosa. Qual que é? Peraí que eu precisava. Eu vou conseguir aqui. Que eu tô aparecendo vocês aqui do meu lado. Eu queria diminuir aqui. Vocês estão vendo só o Word, André? Vocês estão vendo? Estamos vendo Word. só o documento em Word. Ah, Sim. tá bom. Não, consegui aqui. É que estava um pedacinho da tela de vocês em cima. Então, castanha defeituosa. Castanha em casca, amêndoas, fragmentos de amêndoas que se apresentem carunchadas, machucadas por processo físico, mofadas ou rancificadas. Então, castanha defeituosa é aquela que é uma castanha com casca ou com amêndoa ou pedaços, né, que aí podem ser considerados, porque eu tenho castanha quebrada, né, como produto, mas que ela esteja com algum defeito no sentido de furada, né, o carunchada é furada por broca, machucada, seja quebradinha, né, por ter batido, alguma coisa assim, mofada, né, mais para frente até tem o conceito de mofada e rancificada, né, então seriam castanhas defeituosas. Eu posso ter a quebrada, mas sem defeito, só quebrada mesmo, tá? Coloração, cor uniforme e característica do produto. Esse item aqui, eu já acho, Zan, depois você pode ajudar a gente, que para mim não está muito claro o que é isso, cor uniforme e característica do produto. Talvez, não sei, Zan, se é o caso, ou lá na norma a gente vai dizer qual a cor, né? Que aí vai dizer se ela tá com a cor normal, se ela tá com uma cor que não é boa, né? Lá na norma vai acabar dizendo qual é a cor boa, qual que é a cor que não é, né? Esse conceito 3 e 4, ele deve ir para o corpo da norma. Do jeito que ele está aí, ele não agrega como conceito. Pois é, eu achei que esse coloração aqui é meio assim, cor uniforme, característica do produto, não agrega nada, né? A gente sabe o que é cor. Exato. Tá, esse corte, Zan, então, ó, a gente pode deixa eu pintar isso aqui, que é uma coisa que a gente pode, de repente, tirar daqui, que vai estar lá no corpo da norma. O corte é um conceito que se usa muito na cadeia produtiva mesmo, que é a abertura longitudinal da castanha com casca. Isso lá no produtor tem uma determinada época da safra que se usa esse conceito, né, de corte. A gente corta a castanha e ver como que ela se encontra. E realmente se ela está, a cor que está, se ela está mofada, se ela está xoxa, né? Então, geralmente se pega 100 castanhas, corta todas as 100 e aí vê a porcentagem de quebra, né, que se fala. Então, se eu tenho 10 castanhas podres, danificadas, será que não servem? Eu tenho 10% de corte no preço. Aí eu queria que a cadeia produtiva depois ajudasse a deixar isso claro, porque eu não sei, acho que teria que, Zan, ajuda a gente aí. Aqui deveria deixar esse corte. Se a gente vai aplicar, isso na porcentagem. Hoje é feito isso para o preço. Para a questão da norma mesmo, a gente vai usar lá os critérios, e aí vai ter a amostragem e vai ter como que isso vai ser feito. Então, eu deixaria isso aqui ainda em ponto de interrogação, Zan, para a gente ver se lá no texto, quando aparece isso, eu tenho esse conceito lá. E talvez não precisaria aqui. Entendeu?
Isso aí a gente coloca na norma, tem um capítulo que é dos procedimentos operacionais ou roteiro para classificação. Então, a gente tem esse capítulo para colocar essa, Colocar isso essa, lá, né? essa operação lá. Tá. Eu Então, esse deixei, aqui, no documento que eu mandei para vocês, eu deixei esse capítulo em branco, porque a gente faz esse capítulo em função daquilo que fica estabelecido na norma e a gente cria todos os procedimentos operacionais de verificação da qualidade daquele produto, a gente cria depois que a gente estabelecer todos os outros parâmetros, a gente cria ele. Mas é o capítulo tá, 5 da norma, dos procedimentos operacionais. tá, Outra coisa, com relação aí o início aí, só uma tá, outra coisa, todos os padrões nossos, o, o conceito do produto, ele só vai até o nome científico, a família do produto. A segunda parte aí, podendo apresentar sem casca ou sem ah. casca, isso aí já é classificação, já está mais na frente, lá no capítulo de classificação. Mas aí é simplesmente o que é o produto. A forma de apresentação, ela tem um capítulo na norma para isso também. Então, não precisa, pode Não tirar precisa, essa não parte. precisa. Isso aí vai estar bem detalhado mais na frente. Tá. Então, essa parte do corte provavelmente sai também, né? Aí, Agora, dane. com relação a Ah, defeitos, é bom que a gente defina um termo para a gente colocar dentro desse termos todos os defeitos que a castanha possa ter. Por exemplo, a gente usa, em algumas normas, a gente usa danificado. Então, danificado é a castanha que se apresenta, caranchada, ardida, mofada, aí a gente coloca tudo lá dentro. Ou avariado. tá. Avariado. Então, é bom que a gente pense num termo que, dentro desse termo, englobe todos os eventuais defeitos que a gente deva considerar na castanha. Tá, uma dúvida até que eu tenho aqui, Zan, porque aparece defeituosa com essas coisas aqui, né? Que são as carunchadas, machucadas. Depois aparece danificada, ferida, tá vendo? Pois é por isso que eu estou Aí, dizendo, a gente precisa achar um termo, vamos supor, danificada ou avariada são os dois termos que nossos padrões nós usamos rotineiramente. E dentro desse conceito, a gente coloca todos os defeitos. E aí, se for o caso, tá, a gente vai definindo o que é cada um. Por exemplo, aí, ó, dentro da castanha defeituosa, está o carunchada. Dentro da danificada, eu não está preciso. o caruncho também, entendeu? Ele está nos Aham. dois conceitos, então ele precisa ficar. Então, é bom a gente ter um termo grande que a gente coloque todos os defeitos lá dentro. Por exemplo, defeituosa, se for esse o que a gente for usar. Castanha defeituosa, o produto defeituado é aquele que esteja ardido, mofado, caruchado, quebrado, ferido, entendeu? Põe tudo lá dentro e aí Aham. depois conceitua cada um. Assim fica Tá. mais didático. O pessoal que está assistindo, que pode estar interagindo, a gente tem que definir, porque para mim é quase a mesma coisa, defeituosa, danificada, é quase a mesma coisa, né? Ó, o carunchado está aqui, o machucado está no ferido, né? Machucado e ferido é a mesma coisa. Mofada e rancificada também pode estar aqui no danificada. Então, uma castanha danificada é uma que não está normal, defeituosa, aliás, uma que não está normal, e uma danificada também. Então, a proposta que eu faço, e aí, André, como que a gente executa isso aqui, né? Se a gente já faz isso ou deixa para responder lá no. Porque assim, quem for responder só no formulário não vai ter essas explicações que a gente está, a não ser que assista, né, o vídeo, mas a gente precisa talvez sugerir aqui, a minha proposta é que fique a castanha danificada ou só danificada e a gente passe todo o conceito, a gente elimina isso daqui, né, eliminaria isso e aqui nesse danificada completaria para estar todas as coisas, né? Casca, amêndoa, pedaços de alimentos que se apresentem com danos causados por agentes biológicos, aí Mecânicos aqui, também. é,
Lembrando Mecânica. que, desculpa, Ah, Lúcia, é, é, só fazendo referência aqui a um comentário no chat do Seidel, que fala que danificada é porque teve uma causa, uma lesão, e defeituosa pode ter sido durante a formação da semente. Não sei se isso ajuda. É, sim, os conceitos está correto, mas, por exemplo, no texto aqui não é isso, né? O defeituosa é carunchada, machucada por processo físico, mofada, rancificada. Então, o correto é danificada, né? O defeituosa é se ela não se desenvolveu direito, né? Faz é, sentido, é, né? talvez se a gente fizer assim, ó, faz um conceito de avariados. Avariados são as castanhas é, em casca, amêndoas e fragmentos que se apresentarem. Aí a gente coloca tudo quanto é defeito aí dentro agora. Todos os defeitos. Então, é só isso, que se apresentarem. Aí, não põe ainda causadas por agentes biológicos, não. Que se apresentarem carunchadas, aí vamos ver o que, que tem de defeito. Carunchadas, Tá. mofadas, carunchada é defeito, mofada é defeito, rancificado é defeito, o que mais que é defeito? Aí só lista aí todos os defeitos. Nesse inciso, só lista os defeitos. E depois a gente conceitua cada um desses defeitos separado. Se ele é biológico, se ele é mecânico, a gente faz separado, para não dar confusão. Então, aí o Tá. importante é que a gente liste tudo que é defeito na castanha, e é o que a gente vai ver a semana que vem. O que, que o pessoal considera defeito na castanha? Carunchado, mas o que? O mecânico, o que, que é? É amassado, é danificado, é ferido? O que, que é? Como é que a cadeia trata Aham. esse danificar, esse a quebrada, é quebrada que chama, é partida, aí a gente vai ter que ir colocando as expressões que o segmento usa para identificar cada um dos defeitos que eles consideram quando eles estão trabalhando a castanha. Perfeito. O que eu queria propor para a gente avançar, viu, Lúcia e Zan? A gente, bom, primeiro que essa gravação aqui a gente pode disponibilizar para mais pessoas e tudo mais. Então, quem Uhum. está participando e quem, porventura, tem interesse em ver a gravação, vai ter a oportunidade de poder opinar sobre isso também pelo formulário. O E a formulário está no gente, chat. o formulário está no chat, e a gente aqui vai fazer a nossa proposta baseada na sugestão do Zan, que é englobar todas as questões relacionadas a avarias num termo só. Aham. E essa nossa minuta é viva, né? A gente manda a minuta atualizada para todo mundo depois e a gente vai avançando, tá? Ok. É, Tá, aí, Isa, então, a gente definido isso, aí tem ferida, aí a gente vai definir cada um desses itens? isso. Aí cada defeito a Tá. gente tem que dizer o que que a gente considera defeito, porque, por exemplo, um Mas carunchado, aqui ou lá aí, no outro? aí, Aqui aí. mesmo. Aí a Tá. gente vai ter que, aí você coloca a castanha variada, aí o ferida tem que ir para esse de cima, e a variada Tem que também. ir para cá. Põe aí, põe tudo que é defeito aí, tudo que a gente Tá. entender que é defeito. E aí vai conceituando cada um dos defeitos. Para quando a gente descrever o defeito lá no texto, a gente não precisa dizer o que que é aquilo, já está nos conceitos. Mofada também vai para a Aí a variada ideia, lá. acho que isso poderia ir tudo lá para cima, né? Por Pode, exemplo, mofada, aí aqui a gente vem com ferida, traz mofada para cá, isso. Aí é né? O isso. quebrada, tipo, a gente vai fazendo aqui, gente. Espera aí. É, é, Não se preocupem na ordem alfabética, isso aí não é importante agora, não. Porque assim, o, o, Os o detalhes eu tema, estou né? registrando totalmente da é, conversa do lado da norma, Lúcia, assim depois podemos fazer Tá, isso. se tá quiser bom. avançar, Lúcia, como está gravado, a gente está anotando tudo aqui também, acho que fica Vai registrado. Depois a fazendo gente pode depois, fazer né? isso. Isso. Tá. Então, aí a gente vai definir aqui, tem alguns, por exemplo, carunchada, eu não tenho aqui. A gente vai ter que colocar, então, tá? Então, depois que a gente definir todos esses itens que são de avaria, a gente tem que definir cada item, né? Então, eu vou passar os que tem aqui, o que tem aqui, né? Ferida é o produto que apresenta amêndoas. Aí é que eu também eu fiquei na dúvida, gente, se é só amêndoa ou se é a castanha com casca também, né? Eu posso ter a castanha quebrada também. Eu acho que poderia ter.
Esse é outro ponto importante. Quando a gente tem um produto que a forma de apresentação dele é em casca e descascado, precisa ficar bem claro se o defeito vai ser verificado no produto descascado e no produto em casca também. Normalmente, mesmo quando o produto se apresenta em casca, para verificar o defeito, a gente descasca ele. Então, o defeito, normalmente, ele abrange tanto o produto em casca como o produto descascado. Arroz, por exemplo. Descascados. Para mim classificar Aham. arroz, mesmo que seja a classificação de arroz em casca, eu tenho que descascar o arroz em casca para ver os defeitos. Então é bom, precisa considerar isso. A gente não pode ter dúvida se esse ferida, para mim, é só amêndoa. Não é a castanha em casca está fora, não tem ferida em castanha em casca. Se for isso mesmo que a gente está querendo dizer, está certo. Senão a gente tem que deixar ele mais abrangente. Tá, aí a gente vai precisar de ajuda dos produtores e né, das pessoas que lidam com castanha com casca, porque eu imagino que pode ter uma castanha com casca com um pedaço quebrado e outro pedaço ainda com a casca. E aí, se a gente for classificar a castanha, aí acho que a gente teria que olhar lá embaixo, depois que agora eu não me lembro de cabeça, não sei se o Zan tem isso aí mais fácil, na hora de classificar a castanha com casca, se a gente vai, se tem lá, né, nos tipos, tantos por cento ferida, eu acho que, né, ou avariada, porque o avariada, ele tá com todos esses defeitos, vamos dizer assim, né, com todos esses danificados, né. Aí eu não sei, vou deixar marcado aqui para a gente ter essa opinião do pessoal da cadeia. Anota aí, Gunter, Yep. né? Se a gente vai ter castanha com casca ferida ou não. Amêndoas, aí aqui, né, o que que é o conceito? É lascada, né? A amêndoa é lascada por escoriações oriundas de agente físico, né? Processo de quebra, secagem ou processos afins, não podendo ultrapassar a 30% do tamanho original da amêndoa. Aí, no caso da castanha com casca, a gente trabalha às vezes com a quebrada, né? Que você, dentro do processo lá de abertura do ouriço, você pode quebrar a castanha. Aí estou trazendo aqui só para discussão, Zan, para você entender, porque pelo que eu entendi, o ferida é quando é menos de 30% do tamanho original do produto, né, da semente ali. Então, se eu quebrei só uma pontinha, ela é lascada. Ela não está quebrada, ela está lascada. No caso da com casca, eu posso ter também uma quebra só de uma pontinha. Entendeu? Uma lascada na hora que eu fui abrir, então eu tenho uma castanha lascada, com casca lascada, desde que ela venha com menos de 30% do tamanho original. Aí os universitários coloquem aí no chat se concordam comigo ou não. Outro ponto importante nesse conceito aí, ó, ferida, é 30% do tamanho original da amêndoa. Qual amêndoa? Uhum. Tem que Da ser da castanha tem que amêndoa, ser, né? não, da amêndoa da classe que nós estamos tratando, porque cada classe é um tamanho. Então vai considerar qual amêndoa nesse artigo. Então é Pode do colocar do tamanho original. produto? Não, porque o Tá? produto é geral, você precisa colocar a referência da quebrada em função do tamanho da amêndoa. Tá, Então, é então, da classe a que pertencer, tá. do tamanho original da Eu vou fazer classe a que igual eu pertencer. pus lá. A gente sempre vai ter que referenciar com segurança o produto que nós estamos tratando. Então, quando eu for ver quebrado, eu tenho que ver o quebrado em função do tamanho da amêndoa. 30% numa amêndoa pequena, o É miúda, uma por coisa. exemplo, é uma coisa, 30% numa amêndoa extra é outra coisa, né? Tá. Aí, mofada, castanha em casca, amêndoa e fragmentos de amêndoa, que aqui está falando se for a quebrada, né?
que apresentem a olho nu filamentos de fungos. É isso mesmo? Tem alguma coisa para melhorar mais, Zan? Não, acho que isso aí tá bom. É aquela que a gente olha e vê que está mofada, né? A gente sabe o que que é mofada. Impurezas são detritos do próprio produto, né? Então, a diferença aqui é que são coisas que não são castanha, mas é o opérculo ou é um pedaço de haste, ou de galho, folha, pó, casca. Eu acho que poderia pôr folhas aqui, não pode não? Pergunta seria o que acontece, por exemplo, com pedras ou com... Na Pedras é norma, outra coisa, é matérias estranhas. Ok, isso, na norma a gente muito bem. divide. Impurezas é do próprio produto, matérias estranhas é que não é do produto. É. Aí, lote. Lote é a quantidade de produto. Esse aqui acho que é um conceito, né, que o mapa usa para tudo. Quantidade de produto vegetal, seus subprodutos e resíduos. Aqui a gente pode especificar ou não, Zan? Mas tudo bem. Ah, tá. Esse conceito ele é bem genérico nosso. Isso aí pode deixar assim mesmo. A gente ajusta ele por conceito das normas nossas. Pode deixar, tá bom. Aqui eu acho que tem que só ajustar o texto, né? Que eu achei. Quantidade de produto é quantidade de castanha, né? Pode tirar Quantidade de isso. castanha com Isso. especificações de identidade. Aí a castanha com casca, amêndoa, né? Ou fragmentado, que existe a castanha quebrada, né? É a quantidade daquele produto que tenha identidade, qualidade, apresentação perfeitamente definida, homogêneo, segundo os critérios do produtor, processador e embalador. Aí aqui, Zan, a gente pode depois, sei lá, até pegar outros exemplos, mas eu achei um pouco confuso, mas eu acho que o conceito é entender que o lote, ele tem que ter uma identidade, né? Uma identidade que tenha a questão da rastreabilidade, né? Vamos dizer assim, da onde que ele veio, se ele é de uma associação, essa associação você tem famílias, então eu tenho que dividir os lotes. Às vezes o lote tem época, né, do ano, é início de safra, fim de safra. Então, por exemplo, uma castanha de início de safra, ela é diferente de uma de fim da safra. Então, elas já formam lotes diferentes. Agora, uma árvore não dá um lote, entendeu? É um Esse, conce- conjunto. esse Diga aí que você conceito, vai ajudar. esse conceito, a gente está uniformizando ele num decreto que deve sair brevemente. O conceito vai ficar assim, ó. Então, por isso que ele não é tão importante, mas vai ficar assim: Ah, tá. quantidade de produto definido pelo responsável, com a mesma forma de apresentação e homogênea quanto às especificações de identidade e qualidade. Então, esse vai ser o conceito para lote do Ministério da Agricultura. Ah, Porque, tá. porque Ok. quem define o lote é o responsável pelo produto. Ele define como ele quiser. Mas Vou dizer aqui, ó. quando ele define o produto, ele está dizendo para nós que aquele produto tem as mesmas características de identidade e qualidade. Todo aquele que está com o mesmo número ou letra ou da forma que ele nomear de lote. Entendi. Fica melhor, tá mais claro. Então, vamos passar para frente. Matérias estranhas. Aí são as outras coisas que estão, né, no lote ou ali naquele produto que não fazem parte do produto ou da espécie, né? Então, qualquer detrito de qualquer natureza, estranhos ao produto, tais como areia, fragmentos de madeira, pedra, torrões, sementes estranhas, sujidades, restos de insetos. Então, né, coisas que entraram ali durante o processo que aquele produto foi coletado, né? Acho que esse aqui tá ok. Odor estranho, odor impróprio ao produto que inviabilize a sua utilização para o consumo. Esse aqui, Zan, não tem que não tem como, né? É, é, A classificação, em tese, quem faz uma classificação é um perito naquele produto. E como perito, ele está apto a
a verificar um odor estranho e um estado generalizado de mofo, fermentação e um estado de mal conservação do produto. Então, esses aspectos entram na Ah, tá. classificação também. Por isso é que a gente coloca isso aí. Por Tá. exemplo, a gente já Tem encontrou que ser um produtos. especialista para saber se o odor é estranho ou não, né? Exatamente. Isso aí é por isso é que tem os classificadores. Vão ter os classificadores registrados no Ministério como classificadores de castanha. E um ponto importante que eu esqueci de falar no início, o padrão, gente, ele é concebido para o mercado interno. E a legislação diz também que ele poderá ser utilizado como referência na exportação. Ah, tá. Então, porque no mercado internacional, quem está comprando da gente tem a liberdade de comprar o produto na forma que ele quiser comprar. Por exemplo, se alguém quiser comprar castanha sem nenhum quebrado, ele pode comprar. Então, Uhum. por isso que o padrão ele pode ser usado como referência na exportação, mas no mercado interno, todo produto destinado à alimentação humana pronto para ser oferecido ao consumidor final, ele tem que estar obrigatoriamente classificado. Tá. E a No nosso classificação caso. obrigatória agora, com essa lei do autocontrole, ela vai ser feita pelo próprio embalador no seu processo. Uhum. Ele mesmo vai poder classificar com base Ele não na precisa mais norma, né? pagar o embalador de castanha. Antes ele precisava de pagar para alguém dizer a qualidade da castanha dele. Com o autocontrole, ele não precisa mais pagar. Ele mesmo vai dizer qual é a qualidade do produto dele em função desse padrão. E vai pôr no Uhum. mercado. Tá. Por isso a gente tem que pensar em todos os as etapas, né? Então tá, quebrada. Aí vem também que eu acho que isso aqui deveria estar próximo do avariada, porque eu acho que confunde, né, às vezes. Acho que aqui estava em ordem alfabética. Quebrada é o produto que apresenta amêndoas fragmentadas, partidas e ou quebradas, ultrapassando 30% do tamanho original da amêndoa. Eu acho que para aqui eu faço a mesma consideração que eu fiz lá em cima. Para mim, aqui entraria castanha também, porque existe castanha quebrada. Depois vocês veem aí se concordam ou não, mas. E aí, aí é mais de 30% a gente copia já. A gente não pode deixar nenhuma brecha. Por exemplo, se quando for vender uma castanha em casca, dentro desse produto, existir castanha em casca quebrada, então nós temos que prever isso aí. Uhum. É porque eu estou pensando assim, você pode classificar a castanha. Eu estou vendendo, uma associação que está com castanha em casca está vendendo para, né, para uma indústria, ele pode classificar essa castanha que está em casca ainda. E pode ter esse caso, entendeu? Eu vou ter castanha, pode ter castanha quebrada Então a gente tem que no prever isso. lote. Aí, rancificada, castanha ou amêndoa que apresenta cor anormal, odor e sabor desagradáveis devido às características físico-químicas do óleo terem se alterado por processo oxidativo. Dizer se ela está rancificada, aí vem a parte do cheiro junto, mas tem cheiro e sabor aqui, né? E tem a cor lá em cima, né? Que o rancificado ele junta esse odor e a cor. Pois Mas é, tudo bem, no texto a gente vai usar essa palavra, né? agora a gente tem como definir a cor do rancificado? Marrom Aí, escuro. Gabriele, você pode falar. Eu acho que o que a gente vê muito isso, não tem que fazer uma análise? Não sei. Mas isso é uma coisa. Quando a gente usa cor, a gente tem que fazer uma referência de cor. A gente pode Uhum, fazer descritivamente e pode fazer com referencial fotográfico depois que fizer o padrão, ou pode fazer descritivo e com referencial fotográfico, usar as duas coisas. Isso a gente tem que pensar se esse rancificado se muda a cor e se dá para a gente fazer uma descrição
De que é isso? Ela é marrom De que é escura, isso? marrom claro, alguma coisa assim. Aí Eu tem. acho, aí eu queria que a Gabriele falasse. Eu Gabriele, eu posso acho falar. que o ransificado existe critérios para isso, mesmo Isso que seja laboratorial. existe e nós teremos que fazer uma correlação aí se qual é a cor, a partir de qual ponto da cor que encontra a rancificação, porque não necessariamente uma cor mais escura ou mais A clara tem a ransificado. rancificação. Aham. Então, eu acho que essa descrição não está correta. Nós vamos ter que melhorar ela, sim. Se Eu for vou ficar Oi, marcar de. doutora. Oi, doutora. Eu posso contribuir um pouquinho? Bom dia. Pode. Tudo bom, doutora? Aqui é o Paulinho aqui da Reserva Rio Ouro Preto. Oi, Paulinho. Tudo bom? Eu Pode ouvi, falar. eu ouvindo aí vocês, quando acontece isso, esse mau gosto, a amêndoa fica de cor meio amarelada, o sabor estranho, com Uhum. meio amarelada fica a amêndoa. Nesse esse caso aí, quando ela tá crua, vamos dizer assim, né? Isso. Dá para saber. A castanha crua lá, que a gente coletou, dá para saber quando está rancificada. Agora, aqui já foi processada, né, a amêndoa, já foi descascada, tal, ela foi seca, né? Numa estufa. Se ela passa do tempo na estufa, ela pode mudar a cor e não necessariamente estar rancificada. Entendeu? Então, o rancificado, eu acho que a gente vai melhorar esse texto colocando um pouco das características, talvez, do laboratório mesmo. É uma oxidação, não é, Gabriele? Então, Isso. tem que estar com isso. uma oxidação acima do valor tal. E essa oxidação não necessariamente está relacionada à cor A amarelada. cor. Às vezes, às vezes ela acontece a rancificação e a gente não está vendo alteração na cor. É. Pois é, porque aí a gente não vai poder dizer, talvez, a olho nu, se está rancificada ou não. Eu posso dizer que ela está com uma cor estranha, posso dizer que ela está com gosto, né? O gosto ruim, posso dizer. Agora, rancificada, eu tenho que ter um parâmetro mais controlado, né? Que é Uhum. uma oxidação, eu tenho que ver se oxidou. Então, isso aí a gente tem que alterar. Teor de umidade. Posso dar uma sugestão, pessoal? Pode. Oi, bom dia a todos. Quem fala é Marson, trabalho no Saúde e Alegria. Então, o rancificado, acho que cor não tem realmente como classificar, porque vão ter muitas cores de rancificado diferentes, dependendo da origem da castanha, do tipo da castanha, etc. E do tratamento que ela teve também. Só que eu acho que uma forma de caracterizar ela é a partir de teste, assim, um teste mais simples, um teste só colocar uma classificação organoléptica mesmo, Uhum. através Aí de a uma gente tem. característica de paladar ou dor, por exemplo. Mas eu acho que teria que fazer alguns testes de laboratório Uhum, para testar, né? E aí a gente vai isso. precisaria de receber castanhas assim, entendeu? Ó, essa castanha que tá ruim, em Uhum, vez de jogar fora, guarda. Não sei, teria fazer isso, fazer alguns testes para ver o que que fisicamente, ali a olho nu, a gente poderia dizer que é uhum. rancificada, né? Mas aí acho que a Aí gente vai colocar os ter que indicadores resolver aqui, isso. né? Para colocar os indicadores. Ou eu não vou poder nunca que eu tenho dizer, não nunca, né? Mas facilmente eu não vou poder dizer se ela está rancificada. Aí poderia ficar só para amêndoa, porque eu posso ir para o laboratório mais facilmente, né? Então é uma coisa da gente decidir aqui se tira essa castanha daqui e deixa só amêndoa. Teor de umidade. Percentual de água contida na castanha ou na amêndoa, determinado através de processos reconhecidos oficialmente. Aqui a gente colocou teor de água e atividade de água, porque, se não me engano, lá no corpo nós usamos esses termos, né? E são coisas diferentes. Então, o teor de umidade é aquela umidade que a gente usa um processo de secagem para ver quanto de água que tem. E a atividade de água é a proporção de água livre dentro do produto, né? Que ele está disponível para reações químicas, enzimáticas, microbiológicas. Aqui está faltando o que a gente corrigiu lá, Tiago, eu não corrigi aqui, nesse que eu peguei. Aí,
Então, assim, é a quantidade de água disponível, né, na castanha. Aqui é na castanha determinada através de processos específicos, porque aí eu preciso de um equipamento para ver quanto de água livre que eu tenho disponível. Isso é porque tem é, alguns estudos que determinam a atividade de água, um limite para você não ter aflotoxina, né? Por causa da aflotoxina tem isso, e não é só o teor de umidade. Não adianta eu falar, minha castanha está com 10% de umidade. Mas mesmo às vezes, 10% de umidade pode ter uma atividade de água que ainda favorece o crescimento do fungo e a produção de aflotoxina, tá? Então, existe um limite aí para essa atividade de água. Aí, aqui eu deixei em vermelho que a gente pode incluir outros itens que forem aparecendo até, né, que é difícil a gente pensar agora, né, que a gente não leu a norma toda, né, a portaria toda. Conforme a gente for trabalhando, a gente pode lembrar, esse conceito não está lá. E aí é importante usar com a gente para poder ajudar, a gente pode trazer o conceito para cá. Eu acho que é isso, André. Não sei se você Acho quer que passar para outra parte ou olhar nos. Eu não vi aí o chat. semana que vem vai ser muito importante para a gente apurar esses conceitos aí nas visitas, viu? Tá. Ok, ok. Não, tá bom. Eu acho que assim, para a gente seguir, eu acho que a gente tem um tempo, de certa forma, curto aqui hoje. Eu acho que a gente tem que tentar fazer um processo que a gente não dependa só dessas reuniões, tá, Lúcia? Eu acho que foi bem rico aqui essa sua Uhum. apresentação. Eu acho que foi muito importante aí a presença do Zan também para esse bate-papo, para essa conversa, porque ficou bem. Fundamental. Foi fundamental, bem pedagógico também, de como é que a gente vai construir essa parte das exposições. Teve bastante participação aqui no chat, a gente está anotando tudo, que eu acho que também a gente teve um espaço interessante para a turma se manifestar aí oralmente. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu acho que assim, todo mundo recebeu a minuta de portaria, tá? E, gente, existe um formulário que para a gente preencher, então, baseado na minuta de portaria que vocês têm, o Thiago mandou aqui tá mandando toda hora aqui no chat um formulário que você pode entrar e para cada um desses 14 elementos que a doutora Lúcia falou e o Zan comentou também, você pode colocar a sua opinião também, tá? E mandar isso para a gente vai deixar esse formulário aberto aí por uns 10 dias, mais ou menos, para que a gente possa receber, consolidar isso e já chegar para a próxima reunião com essa parte de disposições gerais já mais ou menos mastigado. Vai depender um pouco também disso que o Zan falou de viagem, né? O mapa está indo para umas viagens de campo agora nas próximas semanas. Então, tem um conjunto de elementos aí que vão nos ajudar a formar esse capítulo aí de disposições gerais. Mas só para deixar claro, então, que assim, o formulário é a forma que a gente tem de manter esse fio vivo aí de construção juntos, tá bom? E todo mundo, gente, tem o contato da gente aí por e-mail do Oca, qualquer coisa também. Eu vi que o Paulinho aí do Rio Ouro Preto mandou aqui no chat, pô, quando que vocês vão conversar com o produtor? Eu acho que esse é um canal que tem que ficar aberto. Aqui são momentos de conversar com vocês, viu, Paulinho? Eu sei que não dá para todo mundo ficar falando toda hora, mas entre as reuniões, que você entrar em contato com o Oca, com a gente, falar que a gente possa mandar alguma pergunta para a doutora Lúcia, registrar alguma opinião, a gente está sempre aqui aberto, eu, Thiago, Juliana, André, todo mundo nos e-mails aqui do Oca, tá bom? Dito isso, pessoal, para a gente poder cumprir com o nosso tempo, eu queria passar então a palavra para a professora Gabriele, e ela vai apresentar um estudo que ela fez muito interessante, né, a partir de um questionário e consulta na cadeia, sobre essas questões relacionadas a disposições gerais. Por favor, professora. Bom dia a todos. Eu sou a professora Gabriele, aqui do curso de Engenharia de Alimentos da Uni. Tiago, você pode, por favor, projetar aqui para mim a apresentação? A minha apresentação é curta e é para poder mostrar para todos que estão aqui presentes hoje a resposta que nós tivemos de um questionário online que foi divulgado e compartilhado aí com toda a cadeia. Espero que todos vocês tenham conseguido ter acesso a esse formulário. E ele veio, então, para a gente tentar ter uma visão da melhor nomenclatura para a castanha.
A resposta dele e o que nós tivemos de resultado não significa que será utilizado aqui como dito, né? Não é a resposta dele que vai levar nós ao nome oficialmente, mas é a resposta dele que nos leva a uma exposição aí do que está sendo, então, mais apropriado para a nomenclatura. Mas a gente não tem que... ele faz parte de uma ferramenta só para essa análise. Uma outra parte, que é uma outra ferramenta que o Gunther vai apresentar para nós, seria, então, o que a gente encontra nas prateleiras mundialmente aí sobre a castanha. Então, o que eu trago aqui para vocês? Nós tivemos 573 respostas desse questionário, que foi compartilhado aí via WhatsApp e mídias sociais. Dessas 573 respostas, 92,5% das pessoas que responderam são pessoas que têm o hábito de consumo dessa castanha. Então, não necessariamente são só pessoas que trabalham com a castanha. A gente percebeu que vieram respostas de pessoas que compram mesmo castanha. De todo esse nosso montante, aí, 49% das pessoas conhecem de 3 ou mais castanhas. E 56,5% dessas pessoas que responderam encontram em sua região a castanha com o nome castanha do Pará. Pode passar, Thiago, por favor. E aí, quando a gente entra na parte um pouco mais de denominação, nós encontramos, então, nós tivemos as respostas aí que 81% das pessoas que responderam disseram para nós, então, que a denominação, se nós tivermos uma instrução normativa com uma denominação padronizada, isso vai poder ajudar na comercialização da castanha. 82,5% disseram, então, que essa denominação padronizada, ela vai ajudar, inclusive, na internacionalização e exportação desse produto. Um pouquinho mais à frente, pode passar, Thiago. Um pouquinho mais à frente, então, nós tivemos algumas respostas mais direcionadas ao nome. E elas direcionaram, então, para a denominação como castanha da Amazônia. Adotaram, então, essa nomenclatura, né? Castanha da Amazônia. 63,4% disseram que essa denominação representa melhor a origem e a autenticidade da castanha produzida aqui no Brasil. 65,1% disseram, então, que o nome de castanha da Amazônia pode trazer aí uma melhor qualidade ou um melhor valor agregado ao produto. E 67,5% comentaram ou responderam que castanha da Amazônia pode ter aí um potencial para atrair mais consumidores, tanto nacional quanto internacionalmente. Se vocês observarem, tá, aí nos gráficos, né, demonstrados nos gráficos do questionário, nós tivemos resposta também, tanto para a castanha do Brasil quanto para a castanha do Pará, que ficaram aí em torno de 17%, 16%, 18%. Então, também são representativos. De novo, eu só acrescento que isso aqui não é uma resposta nem uma conclusão, dizendo que o nome será esse, mas é uma exposição de dados coletados que foram divulgados aí em todo o território e que foi respondido, então, por 573 pessoas que tiveram acesso a esse questionário. Estou à disposição e, Thiago, acho que finalizamos aí a minha parte. Obrigada. Obrigado, professora. Interessante essa pesquisa, né? Bem representativa, com 500 respostas. Não sei se todo mundo aí percebeu, mas foi uma pesquisa que circulou nos grupos de WhatsApp que a gente tem aqui da Castanha, então acho que muitos de vocês acho que tiveram a chance de responder. E eu acho que, como a professora Gabriele bem colocou, aqui não cabe a nós aqui definir, assim, a partir da pesquisa qual vai ser o nome, mas é só um elemento importante aqui para a discussão do que as pessoas acham. Eu já passo na sequência, então, aqui para o Gunther, nosso colega aí, Perdão?
Eu gostei muito desse material. Dentro do Drive do Ministério da Agricultura, quando a gente vai fazer um padrão, a gente já abre uma pasta para colocar todo o material que a gente tiver desse produto. Seria interessante se a gente pudesse ter acesso a esse material. Eu já coloco lá na pasta, porque é um material interessante, né, para a gente tomar a decisão depois. Perfeito, perfeito, Zan. O Gunter me mandou um material ontem, eu já coloquei lá também, um material muito bom, eu acho que é esse que ele vai apresentar, da castanha no mundo, né? Uhum. Muito bom também. E encerrando minha fala, que eu não quero tomar mais tempo, olha, vocês estão com uma condição muito boa de construirmos um excelente padrão. É difícil um padrão que a gente vai construir que tenha um nível de organização que vocês estão tendo. Então, eu acredito que a gente vai construir um padrão muito bom e que tem chance de ser bem representativo e de representar realmente aquilo que o mercado pratica, porque essa é a filosofia do padrão. O padrão precisa representar o que o mercado pratica, senão ele não é usado. Parabéns pelo material e pela abrangência que vocês estão dando a essa construção do padrão. Obrigado, Zan. Obrigado aí pelas palavras. Que bom. E a gente espera que todo mundo que esteja participando aqui nas reuniões, nos grupos, nessa rede da Castanha que foi criada nos últimos anos, possam ajudar mais ainda. É claro que, claro, esses materiais todos, então a gente vai fazer esse esforço aqui de ir juntando tudo, te mandando, para poder compor aí essa biblioteca aí do Drive do Ministério, com certeza. Com certeza. Ótimo. Então vamos lá, Gunter, por favor, nos fale um pouco sobre esse estudo interessante da castanha nas prateleiras, por favor. Obrigado, André, colegas. Como uma contribuição adicional, me estão ouvindo bem? Ok, Sim. ok, ótimo. Então, isso é uma pesquisa realmente bastante rápida também, que nos permitiu identificar como o produto castanha do Brasil, do Pará, da Amazônia, está sendo apresentado em algumas prateleiras em vários países nos quais ela está sendo comercializada. Talvez um dos primeiros elementos, tem vários sistemas que permitem monitorar o comércio internacional da castanha. E aqui já começamos a encontrar um dos nomes utilizados, ¿no? Na maioria desses sistemas, o nome utilizado é a castanha do Brasil, Brazil Nut, em inglês, né? Aqui simplesmente para mostrar, essa é uma estatística do ano 2021 sobre os principais destinos aos quais a castanha, tanto do Brasil quanto de Bolívia e de Peru, estava sendo destinada, e vemos os principais mercados aos quais estava sendo dirigida essa castanha. Os principais países importadores, digamos, neste slide. Né? E aqui o que vamos apresentar, então, são essas amostras de produtos, começando por Brasil, sem dúvida, e o que devemos colocar a nossa atenção é sobre o nome com o qual ele está sendo identificado. Então, vemos como o nome Castanha do Pará se mantém historicamente. Tem registros de que antigamente a castanha da Amazônia ou a castanha do Brasil estava também sendo chamada castanha do Maranhão. Por sorte, historicamente, esse nome já sozinho desapareceu, não? Isso está mais vinculado com aqueles portos pelos quais a castanha era exportada. Mas ainda vamos ver como ele se mantém. Então, temos uma série de produtos, não só a amêndoa ou castanha em casca, sino também já produtos elaborados, como este pão aqui, ou esta creme de chocolate, com alguns outros ingredientes, mas o importante, o relevante é destacar aqui o nome, né? Temos outros produtos, como, por exemplo, leite vegetal, não? Com uma tendência importante no mercado, as granolas, obviamente, que já existem desde faz algum tempo, as barrinhas de cereais, e vamos vendo como em todas elas o nome que destaca é o castanha do Pará. Não? Tem também biscoitos, tem farinha, enfim, todo esse grupo foi facilmente identificado. Chocolates, ¿no? De empresas relativamente conhecidas e reconhecidas. Desculpa, este de aqui está
foi um erro na elaboração do slide, não? Se chama castanha do Brasil. Ainda estamos no segmento da castanha do Pará. Amêndoas, achocolatadas, como ingredientes de chocolates, mas também não só em produtos alimentícios, mas também em produtos cosméticos, como, por exemplo, sabonetes, óleos para massagens, fitofármacos, em diversas apresentações. Outro país, ou outros dois países realmente, em qual a castanha do Pará é identificada com esse nome, é a Alemanha e Holanda, não? Com esse nome de Paranus, em alemão. Paranus quer dizer noz do Pará. Vários produtos, também como vemos aqui, basicamente amêndoas comercializadas, mas também na indústria cosmética é bastante conhecido o óleo da castanha como produto terminado, inclusive não só como um ingrediente de outras cremas, sabonetes, etc., sino ele se vende diretamente já fraccionado. Logo depois entramos no segmento da castanha do Brasil. Aqui vemos uma representação de vários produtos, não? Obviamente amêndoas, mas também produtos derivados, como por exemplo esta manteiga de castanha ou alguns produtos cosméticos, não? Me chamou muito a atenção que se vende muito para o cabelo, não? Então eu já estou começando a utilizar ele para minha barba. Então, castanha, chocolates, não? Achocolatada, acaramelada, barrinhas, mas agora com o nome de Brazil Nut, não? De castanha do Brasil. Agora precisamos fazer uma viagem a outros países, não? Aqui aparece Coreia, se não estou mal, que apareceu, se vocês viram em aquela estatística que mostrei no início. Coreia do Sul é um mercado muito importante, sobretudo para a castanha peruana. E vemos como aqui, inclusive, se utilizam tanto em coreano quanto em inglês, não? Brazil Nut e aqueles pictogramas utilizados do coreano. Passamos a outros países, então, vemos como Vietnã, por exemplo, também utiliza em vietnamês o nome Brasil, que sei eu que coisa, não? Como se chama nós em vietnamês, mas também utilizam o nome em inglês e, em alguns casos, identificando, não? Que estamos falando de Brazil Nuts de origem peruano, neste caso. Do lado de aqui, então, temos a Rússia, que antes da guerra aparecia também como um mercado interessante para a castanha do Brasil, a castanha da... E esse linguagem em russo, quando uno coloca o tradutor, rapidamente menciona que isso é uma Brazil Nut, não? Ou seja, o termo utilizado é castanha do Brasil. Polônia, da mesma forma, Polônia aparece em um mercado relativamente pontual, não é muito grande, mas a castanha é bastante reconhecida, bastante conhecida. E esse Brasiliszkie quer se mostrar claramente que o termo utilizado é nós do Brasil. Aqui é muito mais difícil de identificar, é um país árabe, mas a tradução desse termo que aparece aqui é almendras ou nozes do Brasil. Aqui, de novo, um segmento russo, não? Em Rússia se conhece muito, é muito apreciada a castanha, pelo tamanho, basicamente. Mas, de novo, o termo utilizado sigue sendo castanha do Brasil. Itália, de novo, não é brasileira, noci brasiliane. Aqueles que sabem de italiano me desculpam, eu não sei como se pronuncia isso, mas se vê claramente aqui nas imagens que não é do Brasil, não? Castanha do Brasil. Seja em várias apresentações, não? Castanha orgânica, castanha de comércio justo, qualquer que ela seja, mas se sigue chamando como nós do Brasil, nós do Brasil. E também encontramos alguns produtos, como já mencionei, da indústria cosmética, não? Óleos para massagens, óleos para o corpo e óleos para misturar com azeite, óleos essenciais para fazer massagens. Continuamos aqui, mudamos de país para a França e encontramos aqui de novo a noz de Brasil, não? De novo o termo mais utilizado é a castanha do Brasil, tanto para produtos alimentícios, não? Sejam eles mueslis, por exemplo, muito encontrado a castanha no muesli,
ou como amêndoa, mas também na indústria cosmética, de novo, os óleos, não? O óleo de castanha, como vemos em vários dos países, é bastante reconhecido e de uma forma interessante em essa embalagens de volumes pequeños, ¿no? 50 a 100 mililitros cuando máximo. Espanha também é outro dos destinos importantes para a castanha do Brasil, e aqui encontramos claramente nueces del Brasil, não? Sejam elas orgânicas ou não, ecológicas, mas o termo se mantém. Aqui vemos outros produtos, aqui perdimos a origem, isso é basicamente algo que se encontrava no mercado, mas não estava muito claro a origem desses produtos. Encontramos de novo esses leites, ou sucedâneos de leite, tanto em presentação líquida quanto em pó. E, de novo, mais uma vez, o óleo, tanto como óleo para consumo direto alimentício, um substituto do azeite, por exemplo, não? Do óleo de oliva, mas também como ingrediente em algum tipo de cremas. Aqui retornamos de novo ao Brasil. Castanha do Brasil é muito utilizado no Brasil, não só para as castanhas ou as amêndoas, mas também para outros produtos derivados, como biscoitos, por exemplo, chocolates. Esta imagem de aqui é muito interessante, que nos mostra as caixas de exportação, de algumas empresas brasileiras, ou uma empresa peruana em particular, e nos mostra, destaca em esta imagem como o nome utilizado é castanha do Brasil, ou Brasil Nut. Seguimos com o Brasil, então vários produtos, não? Diretamente óleo de castanha como uso alimentário, chocolates que utilizam a castanha do Brasil como um ingrediente adicional, como ingrediente añadido, cosméticos, com sabonetes, cremes, shampoos, que dão o nome específico de castanha do Brasil como seu ingrediente principal, e este segmento de leites que está desenvolvendo-se muito rapidamente no mercado. Aqui encontramos fazemos uma mudança para a amêndoa amazônica, não? A castanha da Amazônia. Principalmente no Peru, estão com uma tendência muito forte de chamar os produtos de amêndoa amazônica e não de castanha, o castanha do Brasil, não? Em várias apresentações, como vemos aqui, em óleos, manteigas, leites e amêndoas. E aqui vemos também uma mistura de vários países, na verdade. Aqui já não é por país, sino uma mistura de vários países. Se vê por o nome que estes são italianos, não? Norte da Amazônia, Manutata no Peru, não? Vendendo óleos, e algumas empresas, Norte de novo, Norte, vários brasileiros. Aqui também um detalhe interessante é que, por exemplo, este produto em Alemanha mantém seu nome Paranus, mas já identificam, provavelmente porque é vendido em Itália, não? Como Norte da Amazônia. Vários produtos, não? Como farinha, chocolates de novo, ou amêndoas cobertas de chocolate, ou amêndoas cobertas de caramelo, mas com a denominação de nós da Amazônia, mais uma vez. Então, mueslis, Amazônia Nuts, Amazônia. E com esta queria fechar, não? Onde, além de mostrar castanhas da Amazônia, na etiqueta do outro lado estão identificando elas como castanhas do Pará. Então, utilizam os dois. E isso, rapidamente, a nossa apresentação traz isso, um pouco como as nossas castanhas são identificadas no mercado internacional em diferentes estratégias e diferentes embalagens e apresentações. Obrigado, Câmara. Obrigado, Gunter. Que interessante, hein? Você conseguiu, acho que, pegar praticamente todos os rótulos aí que estão dispostos nas prateleiras aí no mundo. E, pelo visto, não sei se você me corrige, mas assim, nós temos, claro, uma tendência mais forte de castanha do Brasil, Brasil Nut, mas também tem castanha do Pará, tem castanha da Amazônia, então tem uma coisa meio misturada, inclusive alguns rótulos, como esse último que você mostrou, que as pessoas estão abusando, colocando vários nomes no mesmo rótulo, né? Castanha da Amazônia com castanha do Pará, tudo junto. Sim. Sim, é isso mesmo, mas uma tendência que é bastante evidente é o nome de castanha do Brasil, ainda. Claro. Muito, muito evidente. E como mencionei no início da apresentação, não só no nível comercial, digamos, já com os produtos na prateleira, mas também no nível das estatísticas do comércio.
não? O Ótimo. termo Brasilnut, com esse código HTS, não? O código harmonizado das Sim, aduanas, não? Das alfândegas, é o claro. mais popular no mercado. Claro, claro. Não, então a gente podia seguir na sequência, já que você está com a palavra aí. Vamos ouvir aqui a opinião de quem está aqui na sala hoje participando. E aí, pessoal, o Gunter preparou uma. Ah, perdão, acho que a gente pode abrir aqui algumas inscrições. Eu vi que a Vitória levantou a mão. Bem Por favor, rapidinho, claro que Vitória. sim, Vitória. Prazer revê-la aí. Obrigado por você estar com a gente mais uma vez, ajudando aí os trabalhos do Oca, Vitória. Prazer revê-la aí, por favor. Oi, tudo bem? Prazer também, André. Na verdade, eu acabei não interrompendo a fala da Lúcia antes, né? Eu não sei se se a gente vai ter uma oportunidade de discutir especificamente aquela questão da definição dos tipos de avariada, quais são os tipos de defeitos que a gente vai considerar, né? Porque isso é uma coisa que não existe um consenso nem no mercado internacional ainda. Então, se a gente olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma definição, a INC, que é da União Europeia, né, principalmente, se baseia em outras, tem uma ali que é a UNESCO, que é das Nações Unidas, também tem uma definição sobre as tolerâncias, enfim, do que é defeito, quais são os defeitos e quais são as tolerâncias. Então, isso é uma discussão que eu achei bem interessante, mas eu não sei como que vai ser o formato específico para isso, porque eu acho que a gente vai tratar agora do nome, né? No mente. Sobre a questão do nome, tá? Eu só queria deixar isso aí no ar, porque ficou essa dúvida para mim, como que a gente vai discutir especificamente esse tema dos defeitos. Sobre a questão do nome, ficou bem claro para mim que no mercado internacional está consolidado como Brasil Nut, né? Ou castanha do Brasil, enfim, e no mercado brasileiro mais como castanha do Pará, porque eu acho que aqui, como é como se fosse uma questão de identidade. No internacional é mais fácil eles identificarem o país. No Brasil é mais fácil identificar o estado que originalmente eles consideraram como produtor, né? Não é justo, não é verdade, todos os estados da Amazônia são produtores de castanha, não? Então, inclusive outros países, que a Bolívia e o Peru também têm, mas é como tá conhecido. Então, eu não consigo ver uma estratégia de mudança de nome se ela não for atrelada com uma estratégia de marketing muito forte para tentar defender que a castanha é da Amazônia e que ela tem um papel na economia da floresta, etc. Porque senão não faz sentido a gente gastar tempo e gastar dinheiro tentando mudar a embalagem de todo mundo que trabalha com isso, né? Que vocês viram aí, tem muita embalagem já pronta, isso vai ter um custo grande. Só vale a pena trabalhar para mudar o nome, né? O nome comercial, se for realmente para trazer algum apelo diferente para o produto. E aí pode correr o risco, tipo, isso tem que estar atrelado a uma estratégia de marketing bem importante, porque as pessoas vão se confundir. Que produto é esse? Eu passei a vida inteira comendo como castanha do Brasil, né? Ou castanha do Pará. E agora é outro nome? O que aconteceu? Então, não pode ser uma coisa assim desconectada. E aí, eu acho que foge um pouco, não pode ser uma coisa específica da nossa, dessa desse contexto que a gente está tratando da norma. Tem que ser uma atividade em parceria com outros ministérios ou, enfim, outras agências que vão ajudar nesse suporte de estratégia de marketing. Porque corre o risco da gente criar uma regra, aí causar um problema maior do que uma solução, entendeu? Eu só queria trazer isso para a discussão antes da gente começar a votar, porque é algo que eu acho que é importante a gente levar em consideração. A gente está discutindo hoje o regulamento, né? Mas a questão do nome, especificamente, ela está muito associada com a questão comercial. Então, é uma coisa multidisciplinar, tá? E aí fica aí para o comentário para vocês avaliarem.
Beleza, Vitória. Obrigado aí pelos comentários, sempre bons, sempre provocativos. Eu vou tentar te responder aqui. Fiquem à vontade também, Lúcia, Sam, Gunter, Gabriele, todo mundo está aqui. Eu acho que a primeira coisa, sobre a discussão lá dos defeitos, eu acho, viu, Vitória, não sei se você pegou, uma das formas que a gente pensou de organizar um pouco a consulta, para a gente não ficar dependendo só desses momentos de reunião, são os formulários. Então, tem um formulário aqui no chat que você aí, como representante da sua empresa e tudo mais, pode, com um pouco mais de calma, escrever, inclusive justificar, contextualizar e tudo mais, o que que vocês acham que deveriam ser os conceitos, como deveriam estar organizadas essas questões relacionadas a defeito, avaria e tudo mais. Então, tem a questão do formulário, né? E também, eu acho que todas essas questões relacionadas a parâmetro de ferida, castanha quebrada, elas também serão discutidas nos outros capítulos da portaria, tá? Não é só nessa questão das definições, né? Aqui tem uma questão de definição, mas lá na frente vai ser discutido parâmetro, né? O que percentual de quebrada, percentual de ferida, tudo isso. Então, eu acho que tem um processo que se inicia agora, viu, Vitória? Que a gente está aprendendo também, mas a gente vai tentar dar toda oportunidade, seja nas reuniões, seja no formulário, para que todo mundo possa se manifestar. E se for o caso também, como eu falei no início da reunião, se a gente precisar fazer uma reunião extraordinária, fora essas 6 que a gente está fazendo, para discutir com mais calma e tudo, a gente pode pensar nisso também, tá? O importante é a gente fazer um processo que todo mundo possa opinar e argumentar tecnicamente sobre todas as questões. Sobre o nome, eu acho que você traz um ponto fundamental. Tá? A gente não quer que. Eu acho que e o ZAN e o Ministério da Agricultura vem falando isso já desde as primeiras reuniões. Né? A gente não quer fazer aqui uma aventura e mudar o nome porque a gente acha que é bonito, agora vamos mudar o não. Eu acho que tem um peso muito grande nos nomes que estão consolidados no mercado, né? Concordo com você que é uma questão que envolve custo, envolve estratégia de mercado, envolve embalagem, como você colocou, então tudo isso vai ter que ser considerado, evidentemente. E uma das possibilidades é, evidentemente, manter o mesmo nome que já está, né? A gente não precisa mudar. Então, assim, é só uma. Como a gente está mudando a portaria, o objetivo dessa primeira reunião era abrir um pouco esse debate, ver se tem fundamento, mas o que você traz é muito importante, Vitória, é muito importante, tá? Tem muito peso. Então, dito isso, e a gente entendendo que a gente vai ter espaço para todo esse tipo de discussão e tudo mais, essa pesquisa que está aqui plotada na tela, pessoal, com esse QR Code, se todo mundo puder acessar esse site www.mente.com e colocar esse código que está aqui, ou então apontar o celular aí para o QR Code, porque é um pouco isso, para a gente ouvir vocês, entender o que vocês estão pensando de uma forma um pouco mais ágil e prática, do que todo mundo ter que levantar a mão aqui e ficar falando. Se todo mundo puder acessar, eu vou aqui também fazer com o meu celular aqui rapidinho, porque eu acho que aqui a gente queria fazer uma enquete de como é que vocês acham que está sobre essas questões, né, Gunter? Não sei se você quer complementar, como é que a gente pode seguir em relação à enquete aí. Não sei se todo mundo já está conseguindo acessar. Temos duas pessoas. Vamos dar Duas. um Deixa eu minuto tentar. mais para. A recomendação é fazer com o telefone celular aqueles que têm um leitor de códigos QR. A forma mais rápida, mais fácil, menos dolorosa. Aqueles que não tiverem um leitor de QR codes em seu telefone, Pode acessar o site aí, né? O pode acessar www. o site via internet, ou o Tiago, por favor, também pode me ajudar. Tem um link, então, no chat. Vamos a colocar agora, me ajudam a controlar, por favor, se já está colocado no chat, um link para acesso direto. Uhum. Então, temos 30 pessoas participando agora nesta reunião online e temos 4 inscritos. Por favor, quando entrem, o sistema vai mostrar aí um pulgarzinho aberto. Então, por favor, uma vez que entrem, Dá um joinha, né? dá um desses para a gente poder. Um like. Uhum. Pessoal, tem Isso, uma mãozinha aí, ó. estão entrando. Se vocês veem aqui na parte inferior direita da minha tela, então a gente consegue ver. Ó, tá todo mundo fazendo um joinha aí sem parar, olha aí. Mas o joinha abre para a gente responder?
Não, aí para responder, Gunter, como é que é? Você tem que colocar aí Ainda não. Primeiro vamos a dar um par de minutos até que temos um grupo considerável, Ah, pelo tá. menos 70% do grupo, e começamos com as perguntas, tá? Entendi. Agora já temos 14 pessoas. De novo, para aquelas que se desconectaram um pouco sobre a forma de entrar no sistema, seja via internet, via qualquer navegador, www.menti.com, e aí vai pedir esse código 36420564, ou via telefone, com esse código QR, ou via o link que nosso colega Tiago ha colocado no chat. Basta clicar uma vez só, né? Basta clicar una vez só y el sistema va a llevar directamente para esta tela, una tela de boas-vindas. Uhum, que é onde tem o sinalzinho de like, né? É. Joinha, tá. Mas clica o joinha uma vez só, né, Gunter? Já Tem gente poderia clicando ser. sem parar aqui, Porque ó. tem Olha aí, ó. clicando por um monte. O pessoal deve estar gostando mesmo. Mas só quando coloca já uma vez já fica registrado no sistema, queda contabilizado. 19 pessoas, então 19 de 31, vamos a continuar, tá? Vamos, gente. Ok. Vamos lá. Pô, isso aqui era para ficar clicando no joinha. É, rapaz, tem gente que agarrou o dedo no joinha aí, ó. 20 pessoas. Então, 20 pessoas de Beleza. 30, vamos a começar, né? Então, colegas, a primeira, só para ter um registro aqui, para ver como familiarizar-se vocês com o sistema, em uma palavra, vocês têm aí um espaço no seu telefone, insira uma palavra. Em que cidade você se encontra nestes momentos? Ok, muito bem, vemos uma diversidade interessante. Porto Velho, Manaus, Rio Branco, Cacoal, Ariquemes, Santarém, Tapauá, Óbidos, Oriximiná, Rio Branco. Alguns desses nomes eu já conheço pela relevância que tem na produção da castanha mesmo, né? Temos 18 respostas, por favor. Tínhamos pelo menos 20 dentro. Faltam 2 pessoas para fazer sua resposta. É, e no chat também tem duas respostas pelo chat, Santarém e Manaus. Essas 2 pessoas não estão conseguindo entrar? Só como uma Pois pergunta. é. A Lucieta e a Duca. Não sei, pessoal, se vocês estão com alguma dificuldade para entrar. Se perderam o código QR, acabo de colocá-lo aí na tela de novo. Pega seu Sim. telefone, por favor, e lê o leitor e podem entrar diretamente. É. E talvez eles estejam por celular e não estejam conseguindo acessar a plataforma. Tá? Pode ser Pode ser o caso da Lucieta aqui. Mas aí poderiam entrar através do chat, do link do chat, Tiago. É. Tem um link do sistema aí no chat que poderia ser usado também. Mas interessante, né, Gunter? Acho Talvez, que pode, por tá favor, colocar... Tiago, poderia colocar, por favor, o link no chat, mais uma Tá. vez? Eu disponibilizei aqui mais uma vez. Só um momento. Então, o aquelas pessoal... pessoas que estão diretamente no telefone celular e não conseguem pegar o código QR, não, tem um link que eu te mandei, Tiago. Já mandei novamente. Mais uma representatividade boa aí da Amazônia, né? De várias cidades amazônicas. Brasília, Rio de Janeiro. Tem uma pessoa de Piracicaba. Imagino que seja a nossa colega Kelly, que está estudando lá em Piracicaba. Goiânia, São Carlos. Interessante. E tem uma cidade diferente aqui. O que é isso? Leves? Yeves? O que é isso, gente? Alguém sabe? Lewis, sei lá, alguma coisa assim. Lewis. Pensei que fosse o do Achei que era o Gunter, Gunter. mas pode ser alguém Não, eu estou em Bonn. Uhum. fora do país. Vou colocar o meu aqui. Acho que... É a Dolores André, que está
tá em Lewis, que é o sul da Inglaterra. Ah, beleza. Lewis, sul da Inglaterra. Dolores. Nossa colega Dolores. Bom dia do Brasil, Dolores. Legal. E Bom prazer dia. falar com vocês aí também, Rogério. Muito importante sua participação. Muito Obrigado. importante. Estamos acompanhando aqui do Rio e né, os colegas do Inmetro em outros lugares também. Então, vamos fazer Ótimo. agora uma mudança de pergunta e queremos só para o Vamos. registro. Em que setor da cadeia de valor vocês se identificam? Vocês se identificam como um produtor extrativista, como uma associação ou uma cooperativa, ou uma usina de beneficiamento? Por favor, entendemos que provavelmente é um produtor extrativista associado a uma cooperativa que tem uma usina. Mas aqui, nesse caso, deveria decidir, por favor, a mais representativa para ele nesses momentos. O Gunter não está ativando a tecla enviar. Tá. Responding Será que is tem que off. escutar? Ele tem que liberar isso. Tem que liberar. Ah, eu acho que tem que dar o joinha. Aí tem que ter uma Joinha primeiro. adesão à janela. Aí depois que todo mundo estiver na mesma tela. Aí que vai liberar? Isso. Tá. Todo mundo tem que trabalhar junto. Isso que é equipe. Enviar as opções aqui, para quem não está conseguindo acessar, vou mandar aqui no chat. Pode ser? Ó, agora acho que abriu, hein? Vamos lá. Liberou. Liberou, agora vai. Então, essas 20 e pico de pessoas que estão participando, são 21. Vou colocar de novo aqui, por se acaso se desconectam. Esse é um indicador importante, não? Temos uma representação dividida entre cooperativas ou associações, usinas de beneficiamento. É importante essa representação sectorial, não? Centros de pesquisa, instituições governamentais e ONGs. Legal. 22 pessoas han contestado, de 31 que estão dentro da sala. Podemos continuar? Só fazer um agradecimento aí, Gunter, especial para a galera do coletivo da Castanha, né? Provavelmente essas associações cooperativas fazem parte aí do coletivo da Castanha do Oca. Mandar um abraço para a turma aí. Claro que sim. Sempre o esforço de conectar-se desde o setor rural é muito maior, não? Muito obrigado pela sua cooperação e sua participação no processo. Muito importante sua voz. – 23 pessoas. Dá para continuar, né? Vamos lá. Ok. Então, agora a pergunta central deste enquete é, a partir do que foi apresentado e que foi discutido e que foi conversado até agora, qual seria a melhor denominação para a castanha? Castanha do Brasil, castanha do Pará ou castanha da Amazônia? Eu vou fechar os resultados por um momento para que não influencie nas respostas que vocês estão fazendo. E vamos dar uns 2 minutos de tempo para... Aqui só eu quero fazer um comentário que eu votei pelo nome, né? Mas eu não consigo ver isso implementado se a gente não fizer uma ação multidisciplinar com outros. Enfim, tem que ser um negócio bem feito, não só no do regulamento, né? Tem que ser uma coisa multissetorial. Correto. Sim. Correto, isso... Seguiu a campanha. Devemos lembrar que estamos também na primeira de uma série de reuniões. Em algum momento deveremos discutir que implicações traz para o setor castanheiro essas novas disposições, não? E qual é a agenda que deveria se desenvolver uma vez que temos o novo padrão. Sem dúvida, não? Alguém, Paulinho, eu estava perguntando por aí quando vai ser conversado com os extrativistas, por exemplo, no campo, não? Então, seguramente
deverá desenvolver-se um processo de divulgação, de capacitação sobre os conteúdos do padrão também. Ok, então temos 21 pessoas Também, já participando. Diga, sim. Lúcia, André e Gunther, talvez a gente possa repetir isso depois também em outras reuniões, ou no final, por exemplo, né? A ideia é buscar o máximo de informações e considerar tudo isso, né? Fazer Exatamente. todos os passos. Isso é muito importante, Lúcia, muito obrigado. E Vitória, sobretudo, para a sua inquietação, não? E faço minhas as palavras de San, não sei se San está ainda por aí acompanhando-nos, mas ele, como André mencionou, sempre tem manifestado a preocupação de que o padrão deve refletir o que o mercado, as necessidades Sim, e os interesses do mercado. E essa é a ideia de manter esses espaços de diálogo e a relevância da participação de todos vocês durante esse processo. Muito bem, Guter. É isso mesmo. Por norma, o padrão precisa refletir aquilo que o mercado pratica, observado também normas internacionais, acordos do que o país é signatário, Codex, Mercosul, a gente tem que observar tudo isso. Então, quando vier a sugestão da norma, o Ministério ainda vai avaliar tudo isso aí. Mas é perfeito. isso mesmo. Bom, Ok. Então, temos 21 pessoas. Não sei se alguno de último momento quer tentar fazer uma entrada aí com o código QR. Le vamos a dar o último 30 segundos para poder entrar. Lembrando, gente, que hoje a norma é castanha do Brasil. Por uma dificuldade de ação do Ministério, o Ministério não tem fiscalizado esse produto. Mas se houver uma fiscalização hoje, tudo que tiver diferente disso, em tese, estaria fora das normas, tá? Em termos do produto castanha, não dos seus subprodutos, que esse a norma não abrange Yeah. os subprodutos. Mas San, aproveitando que talvez se entra algum retrasado no último momento para fazer a pergunta, também existe a possibilidade de manter um nome de fantasia, né? Ou seja, o nome Mas oficial da norma é Castanha do Brasil, mas como nome de fantasia, como parte do produto, da marca ou algo assim, poderia continuar se utilizando alguma dessas expressões? Ou, poderia, mas não, isso aí não estaria na norma. claro, Mas poderia sim, poderia colocar castanha do Brasil, produzida na Amazônia, isso aí não é problema. ok, Parece que então, parece que o castanha da Amazônia é o mais querido por todos aí. sim. Vou sem até dar um dúvida, eu acho, joinha agora. por lo que todo traz, e agora queremos ouvir de vocês de alguma forma. Vocês têm a oportunidade de escrever 3 vezes, 3 argumentos distintos. Por favor, não utilizar os 3 argumentos em um espaço só. Quais são explicações ou argumentos para a sua resposta? Por que vocês colocaram essa resposta anteriormente? Para compartilhar com a gente, por favor. Gunther, a gente É, precisa dizer qual foi o nome ou não? Não Não, necessariamente. só. Tá. Não Gunther, necessariamente. nessa pesquisa você tem como identificar de quem foi o voto, não tem? Podemos fazer essa segmentação posteriormente. Sim. Isso é importante para ver quem é que está sugerindo uma coisa ou outra, né? Sí, podemos fazer uma segmentação posteriormente. Vinculado com o actor, de que sector pertenece. Então, Isso. podemos vincular as duas perguntas. O sector, por exemplo, se eu sou de uma cooperativa e eu votei pelo Castanha da Amazônia ou Castanha do Brasil. Podemos fazer Isso. esse. O sistema permite fazer essa segmentação. Gunter, só para complementar, que nosso formulário também tem essas perguntas também, então vai estar mais gravado lá também, que é uma pesquisa que vai estar circulando aí até a próxima reunião, por 10 dias, né? Vai ficar em aberto também. Excelente. Obrigado, Tiago. E então, podemos já começar a ler alguns deles, não? Por uma representatividade, por questões de representatividade, por o mercado, a identidade, valorização. Eu posso imaginar que tudo isso está vinculado com o nome da castanha da Amazônia. Provavelmente alguns que
votaram mais por castanha do Brasil porque ele é o mais conhecido, porque é uma castanha do bioma amazônico, ele é usado internacionalmente, ter o apelo amazônico. Amazônia é um nome comum que representa todos os produtores, por ser a mais utilizada em outros países, porque ela está contemplada no padrão atual, pela projeção de capilaridade mercadológica de um produto tipicamente amazônico. Já por essas respostas podemos identificar claramente quién de esos argumentos está más vinculado con castaña do Brasil y quién de esos argumentos está más vinculado con a castaña da Amazônia, né? Não é muito difícil de fazer esse vínculo. Pela valorização, produto que vem do estado do Pará. Bom, na verdade, como Victoria mencionou, vem de 8 estados, não? Amazônicos. E aquele nome de castanha do Pará tem um histórico, e a doutora Lúcia nos pode ajudar muito com o histórico desde os 1800, por aí, em que a castanha era exportada através do Porto do Pará. E por isso foi mais reconhecida, não? Viajando por todos os rios até Belém, e ela foi mais reconhecida pelo porto de exportação que pela origem de onde essa castanha chegava. Embora os comerciantes dessa época sim podiam identificar se vinha de baixo sul do Amazonas, ou vinha da região de Oriximiná, ou de algumas outras regiões do Acre. Podemos continuar? Então, temos 21 respostas. Sua participação. Ah, hasta aí. Talvez eu me atreveria, aí vou romper um pouquinho o protocolo, devido ao comentário da Victoria. Talvez me permitiria, se vocês me permitem, tínhamos um slide aqui preparado, mas provavelmente por aquele comentário de Victoria, não, de ser um esforço intersectorial, provavelmente esta aqui podemos recolher algumas respostas sobre o que vocês recomendariam para a continuidade desse processo de atualização da portaria. Neste caso, da discussão do nome, etc. Não? Então, Victoria, aqui temos um espaço para colocar, por exemplo, a articulação intersectorial para a promoção do novo nome, ou o que Paulinho estava colocando, da necessidade da capacitação, da divulgação do, do nome em los sectores produtores, por exemplo, que geralmente são os últimos a enterar-se. Então, a pergunta está clara, não? O que você recomendaria? Vamos dar um minutinho aí, em honor ao nosso tempo. Então, foi isso. Vocês estão acessando? Aparentemente não tem ninguém aí. Não, na realidade, Gunther, ele estava pedindo mais. Eu fiz 3, por exemplo, ele continua ainda para a próxima. Será que tem que pôr o joinha? No meu telefone ele apareceu que está, eu mantenho aí, esse sou eu. Eu estava na pergunta anterior, mas acho que tem uma É, opção pular para a próxima pergunta, talvez. agora eu Isso, sim, fui. sim. Na tela de vocês deve haver uma senha que diz acompanhar a seguinte pergunta. Sim, chegou? Aqui no meu aparecendo assim ainda, Aldo. Por favor, explique o que é sua resposta. Por que selecionou esse nome? Ok, mas a parte de embaixo não disse que já o apresentador mudou de slide? Coloca, não, coloca enviar um em branco, aí ele vai perguntar se você quer não mandar nada mesmo, que aí ele vai para o próximo.
repetir esta etapa na última reunião, muito interessante, muito interessante. Isso está de alguma forma alinhado com o que a Lucy estava comentando faz um momento, não? De repetir de alguma forma esta apresentação ou esta discussão do capítulo 1 de novo no final. A divulgação da nova IN, sem dúvida, não? Ou portaria, digamos, não? Isso sem dúvida está previsto e deveremos fazer algumas sessões. Não sei por que aqui se cancelou. Ah, porque o tempo termina. Vamos a dar mais um minuto, ok? Temos ainda 5 respostas. Os outros, por favor, se manifestem pelo microfone se estão tendo alguma dificuldade. Tiago, por favor, colocar os dados no chat para que possam volver a entrar, se é que se desconectaram. O processo de reuniões e consultas de repetições é relevante, muito bem. O contato com os setores de marketing, importante. E aí, um chamado também para as nossas actores que estão participando, por exemplo, de cooperativas, de usinas, de indústrias. Geralmente, essa área do padrão de qualidade está mais vinculado com a área de controle de qualidade, né? Então, se pudermos, por favor, passar esse formulário que está circulando para as diversas áreas de suas empresas, poderia ser super, super útil. Envolver os técnicos de controle de qualidade, sim, sem dúvida, o que eu estava mencionando agora, não? Sem dúvida. Tem 13 pessoas, vocês precisam mais um minuto para poder colocar algum ou é suficiente por agora com isto? O que acham vocês? Levar em consideração a questão comercial que já existe. Aí talvez, na última reunião que fizemos em outubro do ano passado, você mencionou, vinculado com aquela questão da embalagem que a nossa amiga Vitória Mutran também colocou, né? A norma não necessariamente entra em vigência no momento que ela já está elaborada. Para certos aspectos se pode dar, por exemplo, este tema das embalagens, um tempo perentório até que as embalagens existentes, que provavelmente já estão imprimidas, já estão elaboradas, já estão em estoque, se agotem para até chegar a uma nova tiragem. É, Sam, certo? Sim. Publicaram uma matéria jornalística sobre esse processo, informando as decisões e encaminhamentos. Muito bem. Temos a cooperação da Embrapa, né, que pode nos ajudar nisto. Aí contra a Dolores, talvez eu não sei se ela está com dificuldade de acessar aí o Mente, mas ela coloca aqui realmente considerar, levantar as implicações das mudanças do nome com as empresas produtoras, tá? Custo, interesse, benefícios e tudo mais. Ótimo. Acho que ficou bem interessante essa participação, né? Bem legal, nos ajuda bastante no Obrigado. processo. Com isso, de nossa parte, fechamos aqui e damos a palavra. Entendo que, segundo a agenda, tínhamos uma possibilidade de fazer uma pequena discussão, mas já estamos quase bem entrados no tempo. Sim. Podemos avaliar isto. Não, obrigado, Obrigado. Gunter. Valeu, obrigado demais aí pela sua participação, pela sua pesquisa de prateleira e por essa pesquisa aí também do Mente que você organizou. A gente já está aqui, pessoal, faltando um minuto para as 12 horas, então a gente cumpriu bem aí o programado na reunião. A gente tinha imaginado agora, nesse momento, abrir um pouco para responder e comentar algumas questões colocadas no chat, mas eu acho que a gente foi fazendo isso durante a própria reunião, acho que não tem, a não ser que alguém queira se manifestar, acho que não tem nada que ficou, de certa forma, pendente. Eu acho que esse é um processo ainda longo, tá, pessoal? Como a gente falou, essa é uma reunião de 6, e entre as reuniões a gente vai seguir conversando, tem o formulário, tem uma série de coisas. Eu queria ver se alguém quer fazer algum comentário final, alguém, enfim, uma sugestão, uma crítica, um comentário, uma pergunta, se for fazer de forma bem breve, e para a gente poder caminhar para o final. Alguém? Bom, eu acho que como
Ninguém se manifestou? Eu queria só destacar, então, pessoal, que o formulário, a gente está reforçando isso sempre porque é bom, né? É um espaço por escrito, onde as pessoas podem, com mais calma, pensar, pesquisar, argumentar o que elas estão querendo dizer. Então, tem um formulário que está colocado aqui no chat. A gente pode até mandar por e-mail também, logo aqui depois da reunião, né, Tiago, para todo mundo, para reforçar, que é um espaço onde todo mundo pode opinar, pessoal, nesse momento, sobre esse primeiro capítulo que foi discutido hoje, das disposições gerais, para a gente poder organizar um pouco o passo a passo. Então, nós estamos falando do nome do produto e daqueles 14 conceitos, que talvez não vão ser mais 14, né? Alguns vão se fundir, enfim, mas existem alguns conceitos ali também que a doutora Lúcia apresentou. Então, o formulário está à disposição para quem quiser opinar sobre esse tema da reunião de hoje, tá? A gravação desse evento, que serve tanto para nós, para a gente poder rever e poder organizar um pouco aqui o trabalho, mas também para quem participou e quer ouvir de novo, e quem não participou poder acessar, a gente vai mandar essa gravação para todo mundo, tá? Que foi convidado para essa reunião, ou mandar ou disponibilizar no nosso site, né, Tiago? Talvez no site do OCA a gente coloque um link no site do OCA e manda esse link para todo mundo. Então todo mundo vai poder ter acesso a essa reunião de hoje, tá? E além disso tudo, o nosso canal está aberto por e-mail, pessoal. Todos os e-mails de convite para essas reuniões, que tem um e-mail institucional ali do Observatório da Castanha, vocês podem mandar sugestões, críticas, perguntas e tudo mais. É um canal também alternativo para a gente manter o diálogo sobre esse processo que a gente está iniciando aqui. E, para finalizar, eu gostaria de lembrar que nossa próxima reunião é no dia 19 de abril, então, sem ser na próxima sexta, na outra, né, como a gente combinou, semana sim, semana não, todas as sextas, às 10 da manhã, e lá nós vamos falar sobre o capítulo 2, classificação e tolerâncias, mais um capítulo aí da nossa jornada rumo à atualização da portaria. A gente espera que no dia 19, quando a gente for discutir o capítulo 2, a gente já tenha, de certa forma, o capítulo 1, com algumas alterações e atualizações a partir da conversa de hoje. É claro que aquelas que forem muito polêmicas, não tem consenso, tudo mais, a gente vai segurando e vamos tentando ver como é que a gente trata isso de uma forma mais segura aí para todos. Dito isso, pessoal, eu só queria aqui, em nome do OCA, agradecer a presença de todos e todas, desejar aí uma boa sexta-feira para todo mundo, um bom final de semana e a gente volta a se ver em breve. E estamos à disposição sempre que precisarem no e-mail. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau.